Oi gente, tudo bem? Saiba em detalhes como isso e mais vai acontecer na novela A Gata de 30 de outubro a 3 de novembro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 30 de outubro. Fernando recebe uma boa notícia. Augusto revela a Lorena que já está feito e Fernando será posto em liberdade. Lorena fica chocada. O silencioso, por fim, fica em liberdade e Damião espera na saída. Augusto diz a Lorena que o momento que tanto temia chegou. Mariano chega em casa e mostra aos pais a certidão de casamento entre Paulo e Esmeralda. Augusto agradece Mariano e diz que em alguns dias aquele maldito casamento será anulado. Mônica diz a Paulo que talvez um dia ele possa amar assim como ela o ama. Paulo diz que tomara, pois se enganou com Esmeralda. Esmeralda começa a receber presentes para seus filhos. Paulo e Esmeralda não conseguem se esquecer. Esmeralda sente as contrações do parto. Jacira pede dinheiro a Domênico para pagar o táxi, pois precisa levar Esmeralda para o hospital e conta que ela está grávida de gêmeos. Paulo diz a Henry que não consegue esquecer Esmeralda. Chega a hora de Esmeralda e o doutor diz a ela que vão anestesiá-la para realizar uma cesariana. Esmeralda pede ao médico que não a faça dormir, pois teme não acordar. O doutor pede para ela não se preocupar. Esmeralda dá à luz. Uma enfermeira diz a Esmeralda que ela teve um menino e uma menina. Esmeralda diz que agora sua vida voltou a ter razão. Jacira vê as crianças e fica feliz. Damião leva uma rosa para Esmeralda e a parabeniza. Esmeralda diz a Jacira que seus filhos se chamarão Paulo e Letícia, como homenagem. Jacira vai à casa de Lorena e arma um escândalo na mansão. Jacira diz que está ali para informar que já é avó. Ela diz que Esmeralda deu à luz a 2 crianças gêmeas e que se ela não os ajudar, os bebês morrerá de fome. Lorena diz a Jacira que não tem nenhum neto. Jacira pergunta se ela não se comove nem um pouquinho, mesmo sabendo que essas crianças têm o sangue dela. Jacira enfrenta Cascavel e diz que a alma dela é mais podre do que o lixão onde vive. Lorena manda Jacira se retirar, do contrário, atirará ela mesma. Dora manda Jacira não se atrever a tocar em sua patroa. Jacira diz a Dora que ela é um pobre diabo, assim como todos que vivem no lixão, porque é pobre também. Furiosa, Jacira dá um tapa na cara de Lorena e diz que ela lhe dá asco. Esmeralda, feliz, amamenta seus bebês. Lorena xinga Jacira e ela ameaça bater na madame novamente. Jacira diz a Mercedes que Esmeralda deve se esquecer de Paulo. Lorena se queixa com Augusto pela agressão que recebeu de Jacira. Ele responde que não deveriam deixar qualquer um entrar em sua casa. Lorena garante ao marido que renegaria seu filho Paulo se voltar para a maldita gata do lixão. Centavinho diz a Esmeralda que não voltará a se apaixonar. Terça-feira, 31 de outubro. Augusto diz a Paulo que viu Esmeralda e sua gravidez já é aparente. Paulo pensa que Esmeralda terá um filho de outro homem. Augusto aconselha o filho a se esquecer de Esmeralda, pois é fato que ela nunca o amou. O silencioso acompanha Damião no lixão e por pouco não se encontra com Perla. Perla diz à sua boneca que sente muita falta do pai dela, mas que é uma pena ele estar morto. Jacira tenta convencer Domênico a emprestar dinheiro para ela comprar algumas coisas para os bebês de Esmeralda. Domênico responde que dará tudo o que Esmeralda quiser, porém ela tem que se casar com ele. Silencioso e Mercedes se conhecem. Damião comenta com ele a história da gata. Jacira diz a Domênico que ele é um homem mau, que não entende que existem coisas que o dinheiro não compra. Silencioso se comove ao saber da situação de Esmeralda e diz a Damião que lhe dará dinheiro para que ele a ajude.
Esmeralda se surpreende e fica muito grata com a ajuda do silencioso. Esmeralda chora quando Damião diz que seu casamento foi anulado e que agora é como se nunca tivesse se casado. Ela responde que não colocará o sobrenome de Paulo em seus filhos. Damião diz a silencioso que Esmeralda está muito agradecida a ele, tanto que deseja conhecê-lo. Silencioso responde que tudo a seu tempo. Damião diz a sua mãe que eles irão morar na mansão do silencioso, como seus empregados. Mercedes responde que deseja sair do lixão, mas para um lugar que seja deles, pois de favor prefere continuar ali. Paulo tem febre e se sente muito mal. O silencioso mostra a Damião a mansão que irá comprar. Mariano diz a Lorena que seus vizinhos se mudaram e certamente os novos moradores devem ser gente muito rica. Ela se surpreende quando descobre que o novo vizinho será o silencioso. Lorena fica chocada ao avistar de longe silencioso. Henry liga para Paulo e descobre que o amigo está doente. Henry liga para Lorena e conta que Paulo está passando mal. Lorena fica desesperada ao saber que Paulo está com pneumonia. O silencioso diz a Mercedes que durante o tempo que esteve preso não precisou de nada, mas agora está livre, quer vingança e não confia em ninguém mais que nela e em Damião. Mercedes acaba aceitando morar na mansão do silencioso. Paulo está no hospital com pneumonia e delira pensando em Esmeralda. Lorena está com o filho e diz: "Ai, o tempo todo falando dessa maldita mulher." Dona Rita entrega a Esmeralda os pertences de sua mãe e uma fotografia. Esmeralda pergunta se seu pai está vivo. Rita diz que acredita que ele esteja morto. O investigador revela ao silencioso que com as investigações chegarão à conclusão que a filha dele está viva e que agora estão tentando saber seu paradeiro. Ele conta que, segundo uma testemunha, um homem tirou a filha dele dos braços de Branca e entregou para uma mulher chamada Rita. Damião e Mercedes dizem a Esmeralda que vão embora do bairro. Damião diz que isso não quer dizer que ele a vai abandoná-la. Garibaldo usa Inês para paquerar alguns homens e depois roubá-los. Lorena diz a si mesma que a culpada por Paulo estar doente é daquela qualquer, se referindo a Esmeralda. Inês consegue chamar a atenção de um motorista e o seduz. Garibaldo e sua gangue ameaçam o motorista com uma arma e o assaltam. Rita reclama com Esmeralda pelo choro dos filhos dela, pois não consegue dormir. Ela diz que se Esmeralda não resolver isso, ela e seus pirralhos terão que arrumar outro lugar para ficar. Mônica chega aos Estados Unidos para visitar Paulo e tenta consolar Lorena. Mercedes diz a Damião que Silencioso é muito misterioso e não entende quais são seus planos em relação a eles. Damião pede que a mãe fique tranquila, pois Silencioso não vai trair a confiança deles. Quarta-feira, 1º de novembro. Paulo agradece Mônica por ter feito uma viagem para visitá-lo, por ele estar doente. Mônica garante a Paulo que ele vai se esquecer de Esmeralda e ela está ali para o ajudar com isso. Paulo e Mônica se beijam. Mônica diz a Paulo que aquele beijo significou muito para ela e a enche de esperanças. Paulo revela a Mônica que estava tão seguro com sua relação com Esmeralda que se casou com ela antes de ir para os Estados Unidos. Mônica fica surpresa. Dona Rita trata de convencer Esmeralda a aceitar casar-se com Domênico. Esmeralda responde que jamais aceitará se casar com esse homem. O Silencioso diz a Damião que devem descobrir o paradeiro do homem que o mandou para a prisão. Damião diz que a partir do dia seguinte vai procurar este homem. Paulo diz a Mariano que gostaria de amar Mônica como ela merece. Mariano diz ao irmão que a mãe deles está armando uma cilada para ele ficar com Mônica. Ele diz a Paulo que ele não pode cometer o erro de se casar com uma mulher que não ama.
Paulo diz que vai se casar com Mônica e faz questão que Esmeralda fique sabendo para que sofra. Esmeralda, triste, tenta conseguir algum dinheiro para comprar leite para seus bebês. Dona Rita diz a Esmeralda que se ela se casar com Domênico, sua situação estará resolvida. Esmeralda responde que vai sair desta situação sozinha, sem precisar de homem nenhum. Lorena consegue manipular Paulo contra Esmeralda. Paulo diz à mãe que quer se reencontrar pela última vez com Esmeralda para esfregar em sua cara que a despreza. Rita se zanga ao ver Inês com presentes e pergunta de onde ela tirou dinheiro e se está roubando. Inês responde que os presentes foram dados por Garibaldo. Rita fica furiosa, segura a neta pelos cabelos e pergunta se é verdade então que ela está saindo com Garibaldo. Esmeralda joga na cara de Rita, que já tinha advertido que Inês estava com Garibaldo. Paulo diz à sua mãe que vai atrás de Esmeralda para que ela esclareça esse engano. Lorena consegue convencer Paulo que o melhor é deixar Esmeralda ser feliz com o homem que escolheu. Paulo diz que se casará com Mônica e pensa em pedi-la em casamento. Lorena fica feliz e satisfeita, pois seus planos estão saindo como planejado. Inês engana Rita e entrega uma parte do dinheiro que roubou. Paulinho sente febre e Esmeralda se preocupa pelo filho. Ela diz a Rita que vai levar seu bebê no médico e pede que ela fique com a menina. Rita se nega a ajudar Esmeralda e diz que não vai cuidar da outra bebê. Esmeralda se angustia e leva sua filha até Perla. Perla diz que ficará com a filha dela e vai ficar trancada em sua cabana. Uma vizinha diz a dona Rita que Esmeralda deixou sua filha com Perla. Ela rapidamente pensa em vender a criança. Perla cuida de Letícia e é carinhosa com ela. Rita ordena que Perla abra a porta da cabana e ela se desespera. Paulo tem pesadelos com Esmeralda. Por sorte, Garibaldo chega onde está Rita e ela manda que ele deixe Inês em paz. Garibaldo pede que Rita não se meta com ele. O doutor diz a Esmeralda que seu bebê tem uma infecção. Esmeralda se angustia por não ter dinheiro para comprar remédio nem leite para os bebês. Mônica diz a Paulo que vai fazer de tudo para o fazer feliz. Dona Rita, para tirar dinheiro de Domênico, diz que Esmeralda está arrependida de tê-lo rejeitado. Ela sugere que ele a visite mais tarde e leve presente para seus bebês. Centavinho sente saudade de Virgínia. Esmeralda garante ao amigo que Virgínia também sente falta dele. Enquanto isso, na Itália, Virgínia não para de pensar em Centavinho e toca piano. Damião garante a Mercedes que não vai deixar Esmeralda desamparada. Ele diz que vai pedir apoio e ajuda para o Senhor Silencioso. Os bebês de Esmeralda choram de fome e Rita diz que ela tem em suas mãos a solução para tudo isso. Esmeralda responde que sabe que não existe outra opção para ela, senão ir ver Domênico. Jacira diz que conseguirá os remédios e leite para os bebês. Esmeralda diz que aceitará se casar com Domênico, mas será apenas por seus filhos, já que nunca poderá amá-lo. Rita se alegra. Silencioso diz a Damião que a partir do dia seguinte começará sua vingança contra Augusto Martínez Negrete. Augusto está furioso, já que Fernando quer o processar. Ele jura a si mesmo que Fernando quer guerra e ele terá. Paulo recebe alta e é levado para seu apartamento por Mônica, Lorena e Mariano. Lorena diz ao filho que assim que ele se recuperar, podem marcar a data do casamento com Mônica. Mariano fica indignado pela pressão da mãe. Damião procura Esmeralda na cabana de Rita para lhe dar a notícia que Silencioso quer ajudar. Rita e Jacira informam que Esmeralda não está em casa. Damião dá conta que Esmeralda foi atrás de Domênico para pedir dinheiro. Esmeralda chega diante de Domênico e diz que está disposta a fazer o que ele quiser. Domênico insulta Esmeralda. Esmeralda diz a Domênico que não quer enganá-lo.
que não o ama, mas precisa de dinheiro para seus filhos. Domênico fica satisfeito, diz a Esmeralda que os olhos dela tiraram sua paz e assedia. Ele diz que a ama e tenta beijar. Esmeralda vira o rosto e o rejeita. Damião chega ali e encara Domênico. Rita discute com Jacira por ter dito a Damião onde estava a gata. Jacira diz que tem todo o direito de salvar a gata do destino que Rita quer escolher para ela. Ela enfrenta a velha asquerosa e diz que se ela gosta tanto de Domênico, deveria dar a neta dela e não a Esmeralda. Rita fica furiosa e as duas brigam. Damião diz a Esmeralda que sua vida será um inferno ao lado de Domênico. Esmeralda responde que se casará com ele para seus filhos não morrerem de fome. Damião e Domênico discutem por Esmeralda. Damião impede que Esmeralda aceite se casar com Domênico e ele fica furioso. Quinta-feira, 2 de novembro. Paulo, Lorena, Mônica e Mariano retornam de viagem. Dona Rita expulsa Esmeralda de sua cabana por ela não ter aceito se casar com Domênico. Mariano diz a seus pais que Paulo se casou com Esmeralda e também os revela diante do irmão que anulou o casamento. Paulo se zanga e enfrenta sua família. Mariano confessa que foi seu pai quem lhe mandou anular o casamento com Esmeralda. Paulo discute e diz que eles não tinham nenhum direito de se meter naquele assunto. Damião ajuda Esmeralda para que ela viva decentemente. Paulo pergunta por Esmeralda para Verônica. Verônica diz que Esmeralda esteve ali na mansão uma vez enquanto ele ainda estava viajando. Paulo diz que então Esmeralda o procurou e pede mais informações. Verônica diz que ela falou com a senhora Lorena e que proibiu que todos tocassem no nome de Esmeralda na casa. Dora escutou tudo. Com a língua solta, Dora vai correndo atrás de Lorena e conta que Verônica disse ao senhor Paulo que a gata esteve ali e conversou com ela. Lorena se irrita e garante a Dora que vai demitir Verônica. Dora diz à patroa que Paulo pediu que Omar o levasse para ver a gata e que agora tudo está em risco. Virgínia retorna da Itália e Paulo abraça a irmã. Todos se abraçam felizes pela família estar reunida. O advogado de Silencioso entra com uma ação contra Augusto Martínez Negrete. Esmeralda se instala na casa que era de Mercedes e Damião. Rita a visita e pede sua ajuda. Esmeralda oferece comida e pede que ela se retire. Virgínia diz a Paulo que Esmeralda sofre muito por ele. Ela recomenda que ele vá atrás dela, pois tudo o que disseram sobre ela poderia ser mentira. Lorena pede a Augusto que faça algo para impedir que Paulo procure Esmeralda. Ele responde que Rita está ajudando. Rita vai atrás de Domênico e ele diz que a maldita gata o devorou como se devora uma presa. Rita diz a Domênico que vai ajudá-lo a se vingar da gata por ter o desprezado. Augusto relembra a esposa que ela foi, sua cúmplice em tudo. Gozou de todos os privilégios da riqueza e que agora é tarde para arrependimentos. Ele diz que os dois vão assumir juntos a responsabilidade do que fizeram. Silencioso pede a Damião que convide Esmeralda para jantar em sua casa no dia seguinte. Damião vai atrás dela e diz que o Silencioso a convida para jantar em sua casa e revela que Augusto Negrete é o responsável por ele ter passado vários anos na prisão. Esmeralda fica surpresa. Augusto diz a Lorena que a velha Rita é capaz de vender a alma para o próprio diabo em troca de migalhas. Lorena descobre que Paulo saiu e fica furiosa pensando que ele foi atrás da gata. Paulo vai à cabana de Dona Rita procurar Esmeralda, encontra Domênico e diz que quer falar com ela. Domênico o confronta e pergunta o que ele quer falar com sua mulher. Domênico diz a Paulo que ele e Esmeralda tiveram um bebê. Dona Rita confirma a mentira. Paulo, furioso, pede a ambos que digam a Esmeralda que ela nunca valeu a pena. Paulo vê Esmeralda. Ela corre até ele, mas Paulo se afasta sem escutá-la. Esmeralda sofre pelo desprezo de Paulo.
Já no barranco, onde Paulo e Esmeralda costumavam se encontrar, Paulo sofre e chora por toda a situação. Omar entrega uma carta de Virgínia para Centavinho e a lê para ele. Esmeralda diz a Jacira que Paulo procurou por ela, porém não quis ouvi-la. Jacira pede que Esmeralda o esqueça. Ela estimula que Esmeralda se vingue de Paulo ficando melhor do que ele. Centavinho diz a Omar que Virgínia é a mulher de sua vida e que até o dia de sua morte ela estará em seu coração. Paulo volta para casa e Lorena pergunta o que houve, pois ele parece alterado. Paulo diz que não aconteceu nada. Augusto sabe que o advogado Osório está reunindo provas para destruí-lo e diz a Lorena que prefere morrer do que ser preso. Paulo diz a Mariano o que ocorreu quando foi atrás de Esmeralda e afirma que passou a desprezá-la. Mariano responde que Paulo foi um tonto e mereceu a traição de Esmeralda. Paulo diz que se casará com Mônica. Mônica chega nesse momento na mansão e pergunta a Paulo se é verdade o que ele acaba de dizer para Mariano. Paulo diz que sim, e Mônica ressalta seu amor por ele. Damião leva Esmeralda para conhecer o Silencioso. Os dois ficam frente a frente e Silencioso diz que sua casa é de Esmeralda também. Ele comenta com a moça que o rosto dela lhe é familiar. Da casa de Silencioso, Esmeralda vê Paulo conversando com Augusto e vai atrás dele. Esmeralda, diante de Lorena, Augusto e Mônica, diz a Paulo que ele é um covarde que a enganou. Augusto ameaça chamar a polícia se Esmeralda continuar gritando em sua casa. Esmeralda o enfrenta e diz que não tem medo da polícia. Silencioso e Damião decidem ir atrás de Esmeralda e tirá-la da mansão dos Martínez Negrete. Paulo ordena que Esmeralda saia de sua casa, pois a sua presença suja o lugar. Esmeralda se irrita e quase o agride. Paulo a chama de selvagem. Paulo diz a Esmeralda que ela não é decente e diz que Mônica é sua namorada. Mônica solta seu veneno e provoca Esmeralda dizendo que ela sim vai amar Paulo como ela não soube fazer. Silencioso e Damião chegam ali. Silencioso garante a Paulo que Esmeralda irá se vestir de seda da cabeça aos pés, que ele vai querer voltar com ela, mas já será tarde demais. Esmeralda concorda com Silencioso e diz que a única coisa que os ricos não perdoam é a pobreza. Augusto está chocado e reconheceu Silencioso. Paulo percebe que o pai está paralisado e pergunta o que houve. Depois, a sós, Augusto diz a Lorena que é ele, aquele homem, é que o outro é o infeliz que o mandou para a cadeia, mas que não foi condenado. Lorena diz a Augusto que ele vai ficar louco com aquela paranoia. Omar leva Virgínia para conversar com Centavinho. Inês e Garibaldo vão para a cama. Garibaldo segue manipulando Inês para que continue o ajudando nos assaltos. O Silencioso diz a Esmeralda que pode ajudá-la a se vingar de Paulo e sua família, mas ela tem que ir morar em sua casa. Esmeralda decide que deseja ver Paulo humilhado. Virgínia e Centavinho se tornam namorados e se beijam com muita ternura. Damião diz a Esmeralda que Paulo é tão canalha quanto seu pai e tão mau caráter igual a sua mãe. Silencioso tenta se aliar com Esmeralda para ajudar em sua vingança contra os Martínez Negrete. Sexta-feira, 3 de novembro. Mônica agradece Paulo por ter esfregado na cara de Esmeralda o compromisso deles e ter lhe dado seu lugar. Paulo ressalta o grande desprezo que sente pela Esmeralda. Lorena diz que aquela garota não passa de uma ridícula, uma mendiga, uma gata do lixão. Esmeralda diz a Silencioso que não pode aceitar morar com ele em sua mansão. Silencioso insiste para que ela aceite e diz que ela merece luxo e poder. Ele diz que os filhos dela também poderão morar em sua casa e ressalta que juntos destruirão os Martínez Negrete. Esmeralda aceita a ajuda de Silencioso. Depois, Esmeralda diz a Jacira que pensou melhor
e não aceitará viver com Silencioso, porque Mercedes e Damião já vivem às custas desse senhor. Jacira pede que ela aceite morar com Silencioso e que ele a tornará uma dama. Silencioso vai atrás de Esmeralda. Silencioso garante a Esmeralda que sua oferta é de boa fé, que apenas deseja ser como um pai. Inês flagra Garibaldo aos beijos com outra garota no lixão e se revolta. Ela sai aos tapas com a outra garota. Esmeralda responde a Silencioso que não deseja vingar-se de Paulo, pois Deus se encarregará de fazer justiça. Lorena e Mônica comemoram o noivado da Mocreia com Paulo. Lorena diz que ela sim é a mulher ideal para seu filho, é educada, refinada e dócil. Mariano se recorda quando Lorena lhe pediu que oferecesse dinheiro a Esmeralda para que os deixe em paz. Mariano diz a si mesmo que Esmeralda é a única vítima de sua família e que não vai a prejudicar. Mariano começa a confundir seus sentimentos por Esmeralda. Ele vai até o lixão e procura por Esmeralda no barraco de Rita. Rita esclarece que Esmeralda já não vive mais com ela e está morando na casa de Damião. A cada dia que passa, Inês nutre mais inveja e ódio de Esmeralda. Garibaldo tenta se reconciliar com Inês, mas é em vão. Mônica diz a Paulo que deseja se casar com ele na igreja. Paulo não para de pensar em todos os momentos felizes que teve com Esmeralda. Mariano encontra Esmeralda e oferece ajuda financeira para ela e seus filhos. Esmeralda rejeita a ajuda econômica de Mariano e diz a ele que avise Paulo que a única coisa que seus filhos precisam é do pai. Mariano responde que Paulo não tem nada a ver com essas crianças. Esmeralda renega os Martínez Negrete. Paulo acredita que seu pai é um homem honrado e deseja ser igual a ele. Lorena diz ao filho que vai chamar Eugênia, mãe de Mônica, e seu pai para pedirem a mão da moça formalmente. Paulo concorda e pede que a mãe faça público sua relação com Mônica. O advogado Osório diz ao Silencioso que vai acusar Augusto Martínez Negrete de fraude, falsificação e roubo. Osório garante a Silencioso que ele receberá uma indenização, recuperará seus bens e terá seu nome limpo. Silencioso fica satisfeito e diz que quer que Augusto fique na ruína. Enquanto isso, Augusto está desesperado, temendo que Silencioso destrua por completo. Mais tarde, Silencioso volta a visitar Esmeralda e Rita aparece ali. Rita pergunta se ele é o ricaço que tirou Damião e Mercedes da pobreza. Esmeralda pede que Rita pare de incomodar. Silencioso fica surpreso ao ouvir o nome Rita e tem a impressão que a conhece. Mariano não para de pensar em Esmeralda e começa a se apaixonar por ela. Ele diz a si mesmo que ela é a melhor mulher que já conheceu. O Silencioso pede a Damião que conte tudo o que sabe de Rita e de Esmeralda. Damião diz que não sabe muito, apenas que Rita havia dito que a mãe de Esmeralda era uma cantora. Mariano diz aos pais que tentou oferecer dinheiro para Esmeralda, mas ela não aceitou. Ele diz que Esmeralda lhe fez se sentir humilhado porque não aceitou o dinheiro e ainda jogou em sua cara a falta de compromisso de Paulo. Lorena insulta Esmeralda e Mariano a defende pedindo que ela pare de dizer aqueles absurdos sobre a gata. Mariano enfrenta a mãe e diz que o que fizeram foi 1000 vezes pior do que supostamente Esmeralda os fez. Mercedes pergunta a Damião o que tanto Silencioso quer com Esmeralda. Damião diz que isso é um assunto privado. Mercedes pensa que Silencioso quer Esmeralda como mulher, mas Damião garante à mãe que não é isso. Mariano garante a Lorena que os filhos de Esmeralda são sim de Paulo. Ele diz que o garotinho é o retrato vivo de seu irmão. Lorena se nega a acreditar e diz que 1000 vezes maldita seja a gata. Ao ver como o filho defende Esmeralda, Lorena o confronta perguntando se ele está apaixonado por ela. Paulo chega ali e pergunta por quem Mariano está apaixonado.
Mariano se retira sem responder à pergunta. O silencioso vai atrás de Rita e pede que diga quem são os pais de Esmeralda. Rita confirma que a mãe de Esmeralda era cantora e o pai se chamava Fernando Santa Cruz. Silencioso entra em choque ao descobrir que Esmeralda é sua filha, que teve com Branca. Ele se revela para Rita como Fernando Santa Cruz e o pai de Esmeralda. Rita revela a Silencioso que foi um homem que entregou Esmeralda para ela. Silencioso diz a Rita que ela ficou com Esmeralda para explorá-la e desse momento em diante terá que obedecer-lhe. Rita, muito assustada, aceita fazer tudo que Silencioso lhe ordena. Silencioso suborna Rita para que ninguém mais saiba que Esmeralda é sua filha, pois ele deseja ganhar seu carinho. Rita agora compreende porque nas cartas dizia que a vida da gata iria mudar. Depois, Silencioso procura Esmeralda e diz a ela que foi o melhor amigo de seu pai e por isso deseja que ela aceite viver em sua casa, para que assim ganhe seu afeto. Esmeralda fica emocionada, mas decide permanecer onde está. Mais tarde, Silencioso passa em frente da mansão dos Martínez Negrete e observa Augusto dentro do carro. Augusto vê e os dois ficam cara a cara. Silencioso jura a si mesmo que o desgraçado do Augusto vai pagar por tudo que fez a ele e a Esmeralda. Augusto se aproxima de Silencioso e pergunta quem é ele. Dona Rita, hipócrita, pede perdão a Esmeralda por todos os maus tratos. Esmeralda fica sem entender. Silencioso ameaça Augusto por todo o mal que ele fez a Esmeralda. Augusto pensa que Esmeralda e Fernando são amantes. O Silencioso responde que não permitirá que Augusto manche a honra de Esmeralda e lamenta que seus bebês têm o sangue dos Martínez Negrete. Silencioso, muito feliz, diz a Damião que Rita confirmou que Esmeralda é sua filha. Damião se surpreende com a revelação e responde que Esmeralda só aceitará viver com ele se souber que se trata de seu pai. Lorena vê Mariano de saída e questiona para onde ele está indo. Mariano responde que não é Paulo para ela o tratar como marionete. Lorena se irrita, mas Mariano nega dar explicações à mãe. Augusto chega em casa e Lorena diz ao marido que Mariano também está apaixonado pela gata. Augusto confronta Mariano se o que Lorena disse é verdade. Mariano diz ao pai que não vai discutir com ele sobre seus sentimentos e ressalta que não é Paulo para ser feito de otário. Augusto começa a ter sintomas de infarto.